e residência legal no Uruguai. A identificação será feita por impressão digital, sem que o nome seja revelado. Será proibido dirigir e trabalhar sob o efeito da droga. Em uma entrevista exclusiva à agência Associated Press, na sexta-feira, o presidente José Mujica defendeu o direito do país a experimentar alternativas para o controle das drogas, em que a lei não representa um culto à maconha. O governo ainda vai convocar as empresas interessadas na produção da maconha. Serão dadas 6 licenças. O cultivo poderá ser feito em terras públicas, sob vigilância de militares. Espera-se que a primeira safra ocorra em 6 meses. Segundo as autoridades, o comércio nas farmácias só deverá começar lá para novembro. A população da Nigéria voltou a protestar contra o sequestro das mais de 230 estudantes há 3 semanas. A manifestação de hoje coincide com o anúncio do sequestro de outras 8 meninas no último fim de semana. O novo protesto foi acompanhado por soldados armados. O governo é acusado de reprimir os pais e professores que exigem uma ação mais firme. 2 líderes das manifestações chegaram a ser presas e libertadas depois de algumas horas. A primeira-dama do país, Patience Jonathan, que tem sido muito criticada pelos pais, teve uma crise nervosa durante uma reunião. Outras 8 estudantes foram sequestradas no último domingo, mas o caso só foi conhecido hoje porque ocorreu em uma região remota. O total de jovens nas mãos dos radicais, chefe do grupo, afirmou que vai vender as estudantes. O ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, William Hague, prometeu ajudar a encontrar as jovens. Ele disse que o sequestro é repugnante, imoral e ninguém no planeta pode apoiar esse grupo perverso. Os Estados Unidos também anunciaram que vão ajudar, enviando à Nigéria especialistas em negociação de sequestros e assistência às vítimas. Melhorou o estado de saúde de 2 das brasileiras que se machucaram durante uma apresentação de um circo nos Estados Unidos. Os correspondentes Alan Severiano e Lucas Bui conversaram com a mãe de Isabela. 2 dias de angústia, 15 horas de viagem. A mãe e o irmão de Stephanie Neves chegaram hoje a Providence, a cidade onde a acrobata está internada. Com certeza, Stephanie vai se recuperar bem. Stephanie operou o fêmur hoje. Ela já tinha feito 2 cirurgias no fígado, perfurado por uma costela que se quebrou na queda de mais de 7 metros. Na performance em que as bailarinas dançam penduradas pelo cabelo, Stephanie ficava embaixo. Eu tenho a sensação de que de imediato as meninas não perceberam o que estava acontecendo. Bem em cima de Stephanie, como a gente vê nesta foto, ficava outra bailarina de cabeça para baixo. De certa forma, Stephanie conseguiu amortecer a queda dela, porque ela seria a única que ia bater de cabeça. A colega no alto também é brasileira, Whitney Neves. Ela quebrou um braço e teve uma lesão no pescoço, mas passa bem. A mãe, que mora em Florianópolis, está vindo para os Estados Unidos para acompanhar a filha. Estamos bem apreensivos e assim, mais de chegar lá e querer tudo certo. A brasileira Dayana Costa passou por uma cirurgia na coluna. Ela melhorou de ontem para hoje, mas continua em estado grave. O gancho de 12 centímetros que segurava a estrutura e que se partiu em 3 pedaços já está com a agência federal que investiga o caso. Os técnicos de fabricação ou erro humano, já que a peça tinha capacidade para suportar mais peso do que o que havia na hora do acidente. Eles também investigam por que não foi usado como reserva. Por precaução, o circo prometeu trocar os ganchos de todas as atrações antes do espetáculo da próxima quinta. Mas logo depois não conseguiu fazer uma curva. A maior cidade do Brasil, onde os números são grandiosos, está enfrentando um desafio gigantesco: encontrar moradia para centenas de milhares de famílias. E o repórter Ernesto Palha acompanhou a situação de algumas dessas pessoas. 890 mil famílias de São Paulo vivem em assentamentos precários, favelas, cortiços, loteamentos irregulares. Os dados são da prefeitura. Realidade que está por trás de cenas como estas. Só nos últimos dias, centenas de famílias invadiram este terreno próximo à Arena Corinthians. E outro grupo entrou neste prédio em Minas, no centro de São Paulo. Olha! Onde funcionou um hotel até 5 anos atrás, ficou assim depois que o dono morreu. Agora virou casa improvisada para a gente, como o percussionista Williams.
Um ano atrás ele estava no Japão ensaiando escolas de samba. Hoje, sem ter onde morar, se juntou ao grupo que, como ele disse, ocupou o prédio vazio. O que pode acontecer se a gente for despejado é estar pesquisando outro prédio para a gente estar morando, que na rua nós não vamos ficar. O grupo de 55 famílias diz ter regras. As portas ficam fechadas entre meia-noite e 6 da manhã. Fumo e drogas são proibidos. Quem ficar 3 dias sem aparecer, perde o lugar. Para explicar a ocupação, eles usam sempre o mesmo argumento. A gente não quer nada do que é dos outros. Está abandonado. Se está abandonado, porque não tem ninguém usando. Este é apenas um entre os cerca de 90 imóveis ocupados hoje na cidade de São Paulo. Do déficit habitacional aqui na capital, seria necessário construir novas 230 mil moradias populares. E a própria prefeitura admite que só tem planos para fazer 55 mil até o final de 2016. Ou seja, este é um problema que não deve ser resolvido tão cedo. Para o conselheiro da OAB, quem invade propriedades comete crime e tira a vez de um dos 130 mil cadastrados na Prefeitura de São Paulo para conseguir uma moradia. Então há um fura-fila em alguns casos desse tipo de ocupação, que me parece absolutamente injusto com relação àqueles que se cadastraram. Olha, a Prefeitura de São Paulo declarou que além das 130 mil famílias cadastradas para receber uma moradia, 30 mil foram removidas de áreas de risco e recebem um aluguel social de R$300 por mês. Daqui a pouco, São Paulo prevê multa para quem fumar cigarro em locais fechados. Empresários fazem alerta ao governo sobre os riscos do setor elétrico. Combata os 4 sinais de ressecamento da pele com o novo hidratante Monange para a pele extra seca. Monange, você é o máximo. Alegria, talento, prosperidade, confiança. Todo brasileiro nasce com uma marca, mas tem uma marca que já nasce sendo de todos os brasileiros. A nova marca dos Correios. Uma marca que se renova para conectar você a um mundo que não para de mudar. E se as pessoas estão em constante evolução, a marca pelos brasileiros também precisa inovar. Para diminuir as distâncias e estar cada vez mais próximo. Para acompanhar você onde você estiver. Afinal, o compromisso dos Correios é estar junto com você. Sempre. Correios. Somente até quinta, o Walmart.com traz uma seleção de TVs com frete grátis para São Paulo. Que tal substituir a sua? A hora é agora. TVs de LED 24 polegadas a partir de R$549. TVs de LED 32 polegadas a partir de R$799. E festival de grandes telas a partir de R$1.789. Essa oportunidade não tem provocação. São TVs e muito mais para a torcida com até 30% de desconto. Em um só compra. Só até quinta, Walmart.com. Clica lá. Falando de ostentação, tá com tudo. Se eu tivesse cérebro, o seu, faria uma assinatura do Estadão e depois um plano cheio de produto. Eu leio, penso, repenso sobre tudo. No trampo dou a minha impressão. Faço uma resenha e sou rico de informação. As mina pira quando falo, minha mente brilha a cada opinião. Informação com profundidade, análise e opinião. Quer saber? Estadão. Geração no Brasil. Neto descobriu que seu namorado está escrevendo às escondidas um livro contando os segredos da família Marra. Mas vem pra isso. E Jonas Marra, padrasto dela, quer dar uma lição no cara. E vai ter a ajuda do guru Brian Wilson. Você esqueceu que está falando com um especialista? Você tem 2 das maiores cabeças pensantes do mundo resolvendo seu problema mesmo. Amanhã, o gambá já está na toca. Ao Braille. Agora ele vai conhecer a força do mistério. Geração do Brasil. Deputados de São Paulo aprovaram um projeto de lei que multa quem fumar dentro de lugares fechados. E se essa lei for sancionada, ela deve entrar em vigor daqui a 3 meses.
Cigarro aceso é só da porta para fora. No estado de São Paulo, faz quase 5 anos que é proibido fumar em lugares fechados de uso coletivo. Bares, restaurantes, cinemas, por exemplo. Se alguém fuma, a multa vai para o dono do estabelecimento. Agora, deputados estaduais aprovaram um projeto que prevê multa, também do próprio fumante. Pelo texto, que ainda depende da assinatura do governador, a multa é de R$200. Os mesmos fiscais que já ocupam os estabelecimentos multariam os fumantes a partir do documento de identidade de cada um. Ou ele fuma em lugar que deve fumar, que é hora livre, ou tem que ter uma multa, já que a pessoa não tem licença, né? Um lugar que não pode fumar, não pode lugar de fumar, então tem que multar. Para este professor de Direito, a mudança respeita a Constituição. O seu direito termina quando afeta em terceiros. Então, se você quiser fumar em casa, não há impedimento nenhum. A partir do momento que eu vou para um local que existem outras pessoas, tem que respeitar as outras pessoas. O coletivo prevalece com uma ação individual. Desde 2009, quando a lei antifumo entrou em vigor, já foram fiscalizados mais de 1 milhão. Olha, o Brasil tem uma lei federal de combate ao fumo em locais fechados.